Partiu, exercício 5, FUVEST 2020, Física, vem comigo. Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, presa por um eixo bem lubrificado e por uma esfera pequena de massa muito maior que a haste, presa à sua extremidade oposta. Ou seja, é um pêndulo perfeito. O período P, tá bom, vou deixar o P. Geralmente está acostumado a chamar período de T, né, gente? Aqui confunde um pouquinho a galera. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere esse pêndulo com 3 situações. Então, o que ele quis dizer com esse enunciado? Tá? Esse enunciado trata um pouquinho do movimento harmônico simples chamado de MHS, que fala que para um pêndulo, o seu período, que nós chamamos de T, mas nesse caso ele chamou de P de pato, é igual a 2π raiz de L sobre G. O que eu quero dizer com essa fórmula? Que quanto maior o valor de L, maior o valor do período, supondo a gravidade uma constante e o π é um número também constante, né? Então, nós podemos realmente confirmar, ratificar que o período é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à gravidade, conforme ele está narrando no enunciado. Aí ele me dá 3 situações no qual vou ter 3 períodos. Na situação 1, ele fala que um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0 graus. Perfeito? No 2, no mesmo laboratório, mas agora com uma temperatura de 250 Kelvin. Ótimo! Mesmo laboratório, mesma pressão atmosférica, então o que está interferindo aqui é só a temperatura. E um laboratório na qual a temperatura é de 32 Fahrenheit. Tá. E uma base lunar, cuja gravidade é igual a 1/6 da gravidade da Terra. Pessoal, olha que coisa doida. Nós vemos então aqui que o período, né, pela equação do MHS, ela é diretamente ao comprimento e inversamente proporcional à gravidade. Então, vamos comparar inicialmente o pêndulo 1 com o pêndulo 2. Vamos lá. O que é 250 Kelvin? 250 Kelvin, para quem não lembra, existe uma escala de conversão de graus Celsius para Kelvin, que fala que Celsius é igual ao valor de K, né, o valor de Kelvin, menos 273. Ou seja, pegando o segundo laboratório ali, né, segunda conclusão, segunda condição, nós temos que a temperatura desse laboratório era de 250 menos 273, então estava menos 23 graus Celsius. Em contrapartida, que no primeiro laboratório, nós tínhamos uma temperatura de 0 graus Celsius. Opa! Então, olha só. No primeiro laboratório, a temperatura era maior. Maior temperatura, vamos lá, ó. A temperatura do primeiro laboratório era maior que a temperatura do segundo laboratório. Se a temperatura é maior, significa que eu tenho um comprimento da haste também maior, porque dilatou mais. Então, nós sabemos que o comprimento da haste do primeiro laboratório é maior que o comprimento da haste do segundo laboratório. E se o comprimento da haste do primeiro é maior que o comprimento da haste do segundo, pela equaçãozinha do MHS, o seu período também será. Então, primeira conclusão, o período do primeiro laboratório, por ter um L maior, vai ser maior do que o período do segundo laboratório. Bom,
Aqui está errado. Opção A está errado, porque está falando o contrário, né? P1 é menor. Aqui está falando que P1 é menor que P2, também está errado. P1 é maior que P2, está certo. E P1 é menor que P2, está errado. Ficamos entre C e D. Bom, então agora eu vou comparar ao terceiro. No terceiro laboratório, eu tenho 32 Fahrenheit. 32 Fahrenheit significa que eu estou a 0 Kelvin também, porque nós sabemos que 32 graus Fahrenheit é a mesma coisa de 0 graus Celsius. Ou seja, em relação ao comprimento, eu sei que o L do primeiro é idêntico ao L do terceiro. O L. Porém, ele falou que ele está numa gravidade igual a 1/6. Opa! Então, a gravidade do primeiro, ela é 6 vezes a gravidade do terceiro laboratório. O que induz a dizer que a gravidade lá no terceiro laboratório é 1/6 da gravidade do primeiro laboratório. Isso significa o quê? Isso significa que menor gravidade, olha só a equaçãozinha, menor gravidade, maior período. A Lua tem menos gravidade, o laboratório 3 tem menos gravidade, mais período. Então, comparando, por exemplo, o 3 com o 1, nós sabemos que o período do 3 é maior do que o período do 1, por conta da gravidade menor. Então, se o período do 3 é maior, o período do 3 é maior que o período do 1, e o período do 1 é maior que o período do 2, ficamos com a opção C de casa.